A viagem de núpcias. Tínhamos combinado, eu, Catarina e os mais familiares, passar a lua de mel na fazenda de Eliseu. Embora a distância nos separar, tudo poderia ser ajeitado a contento. E procurou-se fazer assim como combinado. 3 viaturas foram adaptadas à tração animal para que houvesse comodidade para todos. E nós fomos em 5 pessoas, inclusive uma jovem que, assim viajando, aproveitaria rever familiares por lá radicados. Sinhá Marta nos viu partir de olhos rasos d'água, embora com a satisfação de ficar à testa de tudo na fazenda. Era de ver o gosto que tinha em assumir responsabilidades, e os sogros, em notando o distanciar da única filha, que acenava o seu lenço branco, não puderam fazer de menos. Penderam com os pensamentos para reminiscências e imagens do passado, banhando as faces com filetes cristalinos. Eram 5:30 da manhã, de uma linda manhã de verão, quando nos pusemos em marcha. Poucas manhãs terão sido tão belas, tão fragrantes, tão cheias de vida, e a vida assim convidativas. Lá dos últimos montes, dos cimos das elevações distantes, via-se ainda que alguém acenava com lenços e outros objetos. E os 2 primeiros dias se passaram, com intervalos e lanços de jornada. Tudo era colorido na paisagem agreste, porque nossas almas viviam a plena vida, sem zelos, sem preocupações, alheias ao mundo que ficava cá por baixo, onde a alma em pouco se detém, por tudo igual, repetido, monótono, falível. Uma união motivada por sentimentos enobrecidos, por certo que fará surgir outros matizes de apreciação sobre a vida, os seres e as coisas. Só mais tarde, ao presenciar o quanto Catarina era um espírito superiorizado, é que pude compreender a razão de ser das sublimes influências que espargia ao redor de si, atingindo em cheio as almas, fazendo-as preludiar motivos de vida e estar, que não são os comumente reconhecíveis no mundo. Quando do seu desencarne, imediatamente entrou na posse de seus pretéritos valores, revelando-se o espírito capaz de bastar-se em requisitos de escol, em quem havia, ainda, sobejas dádivas que, em virtude de função, fazia fluir por sobre aqueles que de mais alto fossem indicados, como de merecimento. Ao 3º dia, entramos para a zona serrana da estrada, podendo admirar na natureza exuberante o quanto de fidalgo é o mundo, quando em sua pureza original, sem a mescla da ingerência humana, que por sua bisonhice a quase tudo polui, quando devera é realçar. A marca que o homem devia deixar, não a deixa, porque no que faz injunge utilitarismo, extravagância, egoísmo e vaidade. A poesia se esvai quando o contato humano se apresenta, ressalvados casos raros. E para que nossos espíritos, sedentos de simplicidade, possam deter-se aqui ou acolá, há necessidade de que o agreste, de que o natural, se nos apresente de quando em quando. E aquelas serras, aqueles vales imensos, nisso eram pródigos. No alto de uma crista onde rareava a mata virgem, fizemos por pernoitar. A noite estava enluarada, a aragem era fresca, o aroma da vegetação deliciava a alma. Os troleiros cantaram ao som do violão e as estrelas pareciam querer ouvi-los. Os curiangos esvoaçavam chãos e as arapongas, estranhando o acontecimento, martelavam a noite e os vales. Pelas 2 da manhã, ainda se assava churrasco nas últimas brasas, ainda se tomava ponche. Uma neblinazinha tênue e transparente deu-se a valer por sudário entre a lua e nós, e por baixar a temperatura recolhemo-nos aos troles que fizeram de moradia enquanto a viagem durara. Quando nos levantamos, ouvimos tiros a ecoarem pela serrania em fora, ecos que vinham lá de baixo do vale. Eram os troleiros que haviam ido à caça. Quando chegaram, vinham com alguns coelhos do mato pendurados à cintura, e foi isso que almoçamos, assim quiseram eles. Apenas Catarina não quis comer carne, pois nunca a vi fazer tal. Achava que para viver o homem não precisa tirar a vida,
E por mais que lhe fizesse compreender que ainda não pode abdicar à humanidade da contribuição dos animais, por tudo quanto concorrem, de nada adiantava. Não comeria carne, menos fosse um dia forçado, e nunca o fora. Seu eu primava já por melhores sendeiros da vida. Quando afindar a zona de serras, deparamos com paisagem deslumbrante, uma cascata, árvores frondosas, pássaros que vinham beber, animais que vinham beber e banhar-se. O ronco atingia boa distância e foi por ele que a encontramos, descendo dos troles e procurando pela mata. Ali ficamos horas a admirá-la até que a tarde ia bem avançada. Combinamos então aproveitar o luar, razão porque deixamos o tempo passar sem lhe fazer caso. Foram horas deliciosas na vida. Quando a lua despontou na curva ao longe, em início de minguante, estávamos a postos para partir, e partimos, viajando quase a noite toda. Sob límpido céu e por entre campos verdejantes, a estrada estreita e sinuosa parecia uma enorme serpente, sobre a qual íamos vencendo distância. Quando a certa altura o cansaço nos venceu, perfilhamos todos a ideia de dormir, o que fizemos até quase às 9:30 da manhã. Ao acordar, o céu se apresentava encoberto, prenunciando chuva. Por isso, encarando o estirão que ainda faltava vencer, atrelamos os animais e prosseguimos estrada em fora. O campo, por ali, estava verdadeiramente florido. Dava-se o espírito a querer roçar por sobre aquele alcatifado de cores e matizes. Todo caso, ao longe se avistou um cavalheiro que veio vindo até nos encontrarmos. Parados todos, falamos de nossos destinos ao que ele informou. A fazenda do Sr. Eliseu fica pouco além do segundo colmo de morro que o senhor vai encontrar. Mas, para chegar até a casa dele, ainda terão que vencer uns 20 e tantos quilômetros de chão. Despedimos-nos, tocamos à frente. Pelas 5:30 da tarde, atingimos a casa de Eliseu e Gisa, onde nossa presença se converteu em magnífica eclosão de alegria. A um canto, sem que menos o imaginasse eu, Eliseu me interpelou. Antes de tudo, Cabral, faça o favor de me dizer uma coisa, porque isto vive a martelar-me a moleira. Diga-me, algum dia você soube de alguma coisa espiritual, uma visita que me fez? Ri-me a valer antes de lhe dizer coisa, e contei-lhe aquele feito interessante, aquela viagem astral em companhia de minha mãe. Disse-lhe do seu pedido para que um dia, em nos encontrando, afirmar-lhe isso como comprovante do fenômeno. Falei-lhe também daquele espírito tumultuoso que afinal fora doutrinado. Maravilhoso, maravilhoso, começou ele a exclamar, esfuziantes de alegria. Quando qualquer coisa dá-se pela vontade de Deus, maravilha é. Nossa brutalidade é que nos faz mal interpretar as maravilhas da natureza em geral, onde as glórias estão perenemente expostas. De resto, tudo isso é em Deus comum. Para a concepção, essa é que devemos marchar. Tenho certeza que a Deus importa o nosso amor e não a nossa exaltação. A exaltação é filha do estrabismo a que nos votaram os falsos conceitos espiritualistas de todos os cleros, fazendo-nos crer não que somos partículas conscientes da individualidade e emanadas do próprio Deus, da primeira essência, mas sim como a filhos espúrios, a estranhos inventos que um dia quiser aventurar-se Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, em essência, razão porque somos glória espiritual. E se nos concedeu Ele o direito de autoedificação, tanto mais gloriosos devemos nos sentir. Não somos como o elemento amorfo cujas leis gerais o controlam 100% em forma de automatismos. Nós podemos forçar as leis para precipitar ou retardar, para o bem ou para o mal, à custa da consciência individual e do sagrado direito de livre-arbítrio. É lógico, portanto, que vamos nos integrando no conceito novo, o monístico, o unitário, e assim nos concebendo como glórias de Deus. Chega de adular e pedir, chega de bajular e reclamar. Basta de sugerir a Deus que seja ou se faça bom, justo,
misericordioso, etc., vamos tratar de compreender que nós é que nos devemos lançar a essas virtudes, descobrindo-nos em nós mesmos. Deus é em tudo e em todos a base essencial, não deixando jamais de ser imutável. Diga ou pense o homem como quiser, peça ou não a Deus, se faça justo, amorável, etc. O homem precisa dar-se ao culto das virtudes inatas, que tem por dever fazer aflorar, e não viver a pedir, a clamar, enfim, a proceder como blasfemo, pois quem pensa precisar Deus dos seus avisos, por certo que blasfema, ignorar seus gloriosos dons inatos e viver a acusar a Deus, isso caracteriza o religioso em geral. Contra isso, devemos brandir nossas armas intelectuais revolucionárias. Eliseu não me deixou prosseguir porque aparteou. Não me doutrine agora que desejo pensar no acontecido, coisa para mim de exultar. Amanhã teremos tempo de sobra para essas coisas que merecem cuidadoso trato. Hoje vamos falar de vocês, de como vão as lavouras, de nós, e entramos para casa.